Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Olha, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o meu conteúdo vai ser extremamente técnico, mas vou tentar explicar de maneira que toda a gente consiga perceber. Porque eu acho que esse vídeo é importante, seja para você que é construtor, seja para você que é um futuro dono de obra, né, que tá aí com dúvidas, afinal, o que que será melhor para mim? Então eu vou tentar explicar mesmo os termozinhos técnicos que eu vou trazer aqui hoje de maneira que toda a gente perceba, ok? Eu vou me fazer uma pequena apresentação. Eu me chamo Flávia Prado, eu trabalho em Portugal, por isso eu falo de Portugal. Eu trabalho há 16 anos na área de engenharia civil, sou projetista e pretendo trazer aqui todas as semanas um conteúdo novo para vocês, não só voltado para a área de engenharia, mas também da parte de gestão de processos, gestão de equipe, atualidades, tá certo? Hoje o conteúdo que eu venho trazer para vocês é uma dúvida muito pertinente aqui em Portugal. Tem muita gente me perguntando a mesma coisa lá no Instagram, né? E pelas perguntas que vocês me fazem, eu começo a perceber realmente aquilo que vale a pena falar e de fato tirar a dúvida de vocês. Eu venho trazer aqui e até fiz um documento em Word para ficar mais explícito aquilo que eu pretendo explicar, até porque tem muito a ver com a visualização, com as imagens e os materiais em si. Então, hoje eu vou trazer para vocês o que vocês devem utilizar de fato numa solução de isolamento pelo exterior. E eu vou falar apenas nesse caso, tá bem? Utilização de isolamento pelo exterior, que tipo de tijolo que seria benéfico para vocês utilizar no projeto de vocês, utilizar na obra de vocês. E eu vou fazer aqui um comparativo muito prático entre o tijolo cerâmico tradicional, ok? Entre o tijolo térmico, né, porque já se usa muitas vezes em obras, já vejo correntemente, pelo menos aqui em Lisboa, e o bloco térmico. Eu acredito que muita gente ainda não tenha experimentado ver até as fichas técnicas desses materiais, por isso eu trouxe aqui para vocês. E eu pretendo que vocês saiam aqui do vídeo de hoje realmente percebendo o que vocês devem aconselhar ao cliente de vocês, o que você, enquanto cliente, poderá escolher que fica melhor para você, tá bem? Vou passar aqui para minha câmera 2 porque eu fiz aqui um pequeno resumo do tipo de tijolo tradicional que, por exemplo, eu utilizaria em projeto, seria o mais corrente, tá? Numa solução de isolamento pelo exterior. Por que de isolamento pelo exterior, gente? Porque normalmente quando a gente fala aí de construção tradicional, paredes duplas de tijolo, o tijolo térmico e o bloco térmico ele não é utilizado de tudo, tá? O tijolo térmico e o bloco térmico ele entrou para o mercado exatamente para suprimir a necessidade quando há um isolamento vindo pelo exterior. Vocês já vão entender por quê mais à frente. Eu agora tenho aqui o tijolo tradicional e eu falo do tijolo de 22 apenas, por quê? Porque a intenção quando a gente faz um isolamento desse tipo, esse mesmo isolamento que está cá fora, né? Por acaso aqui a imagem mostra cortiça, mas poderia ser o EPS, poderia ser XPS, já existe também ETICS, né? ETICS é esse tipo de solução, tá? Com isolamento por fora. Já existe também ETICS com lã de rocha, por isso existem outros materiais, por acaso aqui na nossa imagem tem a cortiça, mas aquilo que eu vou falar serve para qualquer tipo de isolamento. E o que acontece? Eu posso utilizar o tijolo cerâmico? Pode utilizar o tijolo cerâmico, não tem qualquer problema. O problema que eu vejo é mais a nível de execução do que a nível térmico. Eu vou explicar por quê. Eu tenho um tijolo de 22, eu tenho uma resistência térmica do tijolo. E isso eu vou fazer o comparativo com vocês para vocês perceberem. O que acontece quando eu tenho em projeto um tijolo de 22 em que eu pretendo fazer o ETICS por fora? Como o tijolo de 22 é um tijolo com pouca resistência térmica, né? Ele permite maior passagem de calor para o exterior, porque ele tem uma menor resistência térmica, comparativamente com o outro tipo de tijolo, que é o tijolo térmico e o bloco térmico, ok? Mais à frente eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles, mas eu quero só que vocês façam essa reflexão comigo. Então, é possível utilizar o tijolo de 22? É. O que é o chato de utilizar o tijolo de 22? É que vocês não vão ter, dificilmente vão ter, uma estrutura de 22 também. O que acontece? O projeto térmico, nesse momento, já há imenso tempo, né, desde 2006, obriga que a própria estrutura também seja isolada. Qual é a intenção quando a gente faz aqui um isolamento pelo exterior, né? A intenção é que o empreiteiro de ETICS, né, que vai colocar aqui esse capoto por fora, essa cortiça por fora, a gente fala capoto, mas capoto é a marca.
né? Que vai colocar essa cortiça por fora, a intenção aqui é que a gente também possa aligerar um pouco a nível de mão de obra, de material, do que ele ficar fazendo aqui, né? Dobrinhas e dobrinhas para poder fazer zonas de estruturas e zonas de alvenarias. O que acontece com o tijolo de 22? Bom, eu tenho meu tijolo de 22, porreiro, e eu tenho uma estrutura de 20. Eu não tenho a mesma espessura, certo? A pessoa que vai fazer depois a solução de ETICS vai ter que fazer um diferencial de 2 centímetros em zonas de estruturas e em zonas de alvenaria, né? E esse tipo de trabalho vai ficar mais caro por causa disso. Eu pretendo, quando faço projeto, também diminuir a nível de mão de obra, a nível de preço para o meu cliente final. Então, do ponto de vista de execução da obra, o fato de você ter o tijolo de 22 pode não lhe ser compensador para essa estratégia de isolamento. É possível fazer? Com certeza, né? Se é simples fazer, pode não ser. Imagina que agora eu vou falar o contrário. Eu tenho uma estrutura de 25 centímetros, mas o meu tijolo continua sendo de 22. Mesma coisa, eu vou ter um diferencial de 3 centímetros no isolamento, seja na zona de estrutura, seja na zona de alvenaria. Quando o empreiteiro for fazer aqui a parte do ETICS, da cortiça, ou do XPS ou do EPS, não interessa, ele vai ter que contar com esse diferencial de 3 centímetros. Então, as placas que vão aqui para a zona de tijolo serão de 8 centímetros. A placa que vai na zona de estrutura será de 5 centímetros, tá? Vai ficar muito mais caro por causa disso? Não. Vai dar trabalho? Vai. Vai ser diferente? Vai. Tem que contemplar esse tipo de diferença, tá bem? Pode ser compensador a nível do preço do tijolo térmico e do bloco térmico para o tijolo cerâmico? Faça as suas contas. E isso por quê? Porque nós temos quase uma diferença do dobro do preço quando falamos do bloco térmico, quando falamos do tijolo térmico, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Pode ser que a partir do momento que toda a gente comece a usar esse tipo de solução, que ela fique mais barata, né? Acaba por entrar no âmbito do standard e acaba por ficar um pouquinho mais em conta. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Então, a minha resistência térmica desse tijolo é de 0,58. Ela é baixa, ok? Ela é bastante baixa até. É possível fazer uma casa? Eu fico com a minha casa confortável? Fica sim, sabe por quê? Porque esse tipo de tijolo vai obrigar que você tenha uma solução de isolamento pelo exterior mais espessa. Então você não gastou no tijolo, mas você vai ter que gastar mais na solução de isolamento exterior. Ok? Tá bem? Que fique bem claro isso. É possível usar o tijolo cerâmico tradicional? É sim, possível, tá? Porque o que acontece? Às tantas, eu vejo tantas obras com solução de isolamento pelo exterior e a maior parte delas, até vou dizer, não tem tijolo térmico, mas tem bloco térmico. Mas eu vou explicar para vocês lá no final, porque o último que eu vou falar vai ser o bloco térmico. Vocês vão perceber porque que a maior parte dos construtores e a maior parte das casas que eu tenho visto com a solução de ETICS acaba indo para o bloco térmico mesmo, tá? Então, falando de tijolo cerâmico, se você está numa zona do país que não é fácil encomendar um material diferente, tá? Você pode avançar com essa solução sim, simplesmente que em cálculo térmico, o colega da térmica vai dizer para você que você vai ter que ter uma espessura maior de isolamento. 8 centímetros, 10 centímetros, as necessidades que ele achar que sejam interessantes para você ter um conforto melhor em casa, tá bem? Vou avançar e só tô falando do tijolo de 22 porque eu tô falando sempre de uma parede de alvenaria que vai fazer pandan, né, com a estrutura, tá? Certo? Eu já tenho tido, por acaso, projetos em que já contempla estrutura de 22. E aqui eu vou fazer uma ressalva, que é, às vezes nós temos empreiteiros de estruturas que eles não têm peças de cofragem para a estrutura de 22. Então tem muito cuidado com isso também, tá? Na escolha de fazer a estrutura, se tiver aqui algum colega de estrutura que faça aí a parte do dimensionamento, dos cálculos, tenha atenção a isso, tá? Não é fácil nem é simples. Às vezes você pode ter um empreiteiro que vai fazer a construção da casa que ele não tem as pranchas necessárias para fazer esse tipo de cofragem com a espessura que você tá a pedir, tá bem? Vou avançar para baixo. E eu agora quero falar um pouco sobre o tijolo térmico, tá bem? O tijolo térmico, apesar de eu ter apresentado aqui algumas espessuras, na prática você vai utilizar aqui o 24, tá bem? Na prática acaba por ser esse o mais usado. Pelo menos eu vejo lá no meu dia a dia, no escritório, realmente é o 24 que a gente fica ali usando mais, até porque a maior parte das estruturas ronda aí o 25, e mesmo que você tenha uma estrutura de 20, você pode continuar utilizando aqui o tijolo de 24.
Uma coisa que a gente não pode se esquecer do ponto de vista de alvenaria é que ainda há abertura de roços, ainda há passagem de instalações, tá? Então, não convém vocês irem para tijolo muito, muito fino, porque depois toda a gente vai partir isso tudo para passar, seja o que for, né? Tem que passar tubo d'água, tem que passar, gente, eletricidade, é tanta coisa para passar na parede de alvenaria. Por isso, vamos contar aqui com o 24. Foi o único que eu trouxe aqui para vocês. Ah, não foi o único, eu trouxe o 19 também. Então vamos lá, já comparando, eu falei agora do tijolo de 22 e falei que a resistência térmica desse tijolo era 0,58. Quanto maior a resistência, menos calor você perde de casa, ok? Para aquele mesmo tipo de solução, tá certo? A gente está comparando o mesmo tipo de solução. E o que que acontece? Olha, falando do tijolo de 19, continua a ter uma diferença da minha estrutura, porque a minha estrutura no mínimo é 20, né? Basicamente, no mínimo vai ser 20. Estrutura de 25, eu tenho tijolo de 19, vou ter sempre um diferencial do meu isolamento térmico exterior. Não tem como. Vou ter que ter esse diferencial. Ok. A não ser que o colega projetista faça essa diferença da alvenaria para dentro da casa, né? E aí depois as partes de estrutura você vai ter que fazer aí alguma ou pôr pladur, ou fazer mais um isolamento por dentro, de forma que depois fique uma parede toda lisa, né? Mas o normal será sempre você ter o tijolo para fora, certo? E que essa diferença se faça pelo exterior e não pelo interior. Isso pode acontecer, eu só estou falando aqui para vocês terem atenção que não tenho tijolos que me ajudem no sentido de ficar alinhado com a estrutura, que seria o ideal, certo? Tá? Então eu tenho aqui o tijolo de 19, que eu já tenho uma resistência térmica bem maior do que o nosso tijolo tradicional. E falando do tijolo térmico, gente, falando do tijolo térmico de 24 centímetros, olha aqui a resistência, né? É quase o dobro daquilo que a gente tinha no tijolo cerâmico. Aí o que que acontece aqui? Vale a pena? Gente, o preço de um tijolo térmico ele é quase o dobro do tijolo cerâmico. Porém, aqui você acaba por aligerar a solução do isolamento pelo exterior. Porque como o tijolo ele é muito bom, ele acaba por diminuir a necessidade de ter o isolamento pelo exterior de 8 centímetros ou 10, né? De repente você vai ter de 5 centímetros, ok? Não dá, é assim, às vezes eu pergunto, eu tenho clientes que me falam, então o tijolo térmico é suficiente. Não é suficiente, tá? O tijolo térmico e o bloco térmico, ele não faz um isolamento que não seja necessário o isolamento térmico pelo exterior. Ele não é sozinho o suficiente, tá certo? Isso é algo que eu tenho que trazer aqui com muita clareza para vocês. O bloco térmico e o tijolo térmico sozinho na construção não é suficiente. Primeiro, ele precisa de isolamento também, porque ele tem que chegar a um coeficiente de transmissão térmica ideal, que é o ideal de projeto, que tem uma legislação por detrás que obriga a valores, tá? Coeficiente de transmissão térmica é o contrário da resistência térmica, é 1 sobre 1,07 aqui. Até posso fazer aqui a conta, né? Se eu fosse considerar o tijolo térmico sozinho, tá? Nem vou considerar estuques, nem rebocos, nem seja o que for. Imagina que eu faço o coeficiente de transmissão térmica do tijolo cerâmico, do tijolo térmico de 24, tá? 1,07. Eu tô falando de 0,93. É o valor do coeficiente de transmissão térmica. A legislação portuguesa, ela obriga o máximo de U para certas zonas do país. Eu não posso falar que é no país inteiro, porque não é verdade. De 0,40. Então, o que que acontece? Estou falando de 0,93. É o dobro, tá? Então, eu preciso, para além do tijolo térmico, sempre do isolamento por fora. Que isso fique bem claro. Porque às vezes eu tenho clientes que eles acham que realmente é suficiente. Ele não é, tá bem? Ok? Ele tem uma excelente resistência térmica para um tijolo, para uma alvenaria. Mas eu preciso na mesma do isolamento. Não precisa de absurdos de isolamento. Mais um pouquinho, vocês ficam garantidos aí. E não se esqueçam que a estrutura também tem que ser isolada. Eu vim aqui falar hoje de alvenarias, mas eu estou falando uma construção em betão tradicional. Então, eu preciso também que a estrutura seja isolada. Certo? Tá? Ok? Aqui, continuo com problemas de diferenciação da minha estrutura. Eu estou falando do tijolo de 19, provavelmente pode-se usar esse tipo de alvenaria para uma estrutura de 20. É só 1 centímetro e obra não se vê.
Pode ser que não se veja, pode ser que se veja, pode ser que haja alguma diferenciação. Alguma coisa você vai ter que diferenciar, né? Ou é no estuque interior, ou é no reboco, em algum lado você vai ter que fazer essa pequena diferenciação, tá certo? Mas pronto, aqui é menor do que a do tijolo tradicional, garantidamente. Tá certo? E o 24, quando eu tenho estruturas de 25, eu tenho clientes que preferem realmente o tijolo térmico e é essa a solução que a gente usa, porque ela é mais próxima da espessura da minha estrutura, tá bem? Preço do tijolo térmico, já falei que é quase o dobro, sendo que do bloco térmico também, tá? Agora falando aqui do bloco térmico, né? O bloco térmico é aquele bloco com argila expandida, né? Certo? Ele é um bloco que a dimensão dele é diferente do tijolo térmico, é diferente do tijolo cerâmico. A dimensão dessa peça ela é um pouco maior, tá? É um bloco que é mais pesado, por isso, para o colega que está fazendo o projeto de estruturas, convém vocês dizerem para ele qual é a solução que está prevista, porque realmente esse tipo de bloco ele é um pouquinho mais pesado do que um bloco térmico, do que um tijolo cerâmico, tá? E eu escrevi aqui para vocês a resistência dos materiais, né? Então, se vocês forem ver pela resistência em si, ele fica um pouquinho aquém do tijolo térmico, gente, mas sinceramente é muito pouco, né? Então, se eu for ver aqui o bloco térmico de 20, 0,87, se eu for ver o de 19, olha, 0,90. É uma diferença muito pequena. Bloco térmico de 25, 0,94. E eu tinha aqui 1,07, né? Já tem aqui alguma diferença relevante. Né? No fim das contas, quando você for fazer o cálculo da espessura do isolamento, ela vai ser elas por elas, quando eu falo do tijolo térmico ou do bloco térmico. Não acho que você vai ter uma economia porque está usando um ou outro de maneira a diminuir a espessura do isolamento, tá? Quando o colega da térmica for fazer as suas continhas do isolamento, provavelmente vai dar elas por elas, é muito próximo aqui, né? Agora, falando do ponto de vista de execução da obra, eu não posso deixar de falar que o produtor aqui do bloco térmico, ele foi um pouco mais inteligente do ponto de vista de marketing. E eu não falo aqui por nenhuma marca, olha, pode ver que eu não coloquei marca nenhuma, eu tirei realmente essas imagens das marcas portuguesas, né? Umas têm mais explícitas que outras, mas de fato que do ponto de vista de execução da obra, fica muito mais simples utilizar o bloco térmico. Eu tenho visto de fato no dia a dia da construção, falando aqui de Lisboa principalmente, né? Construções novas, tá? Muito construtor utilizando o bloco térmico. E eu acredito que seja por causa disso, né? De ter pelo menos um tijolo, um tipo de alvenaria que pode acompanhar a espessura da estrutura, né? Porque eu tenho aqui o bloco de 20, eu posso ter uma estrutura de 20, eu chego, coloco esse tijolo super alinhado à minha estrutura, eu tenho o bloco de 25, de 30, eu honestamente não consigo perceber por que o tijolo tradicional também não vem com medidas assim, não tem, né? Então, se você for ver, se eu for subir aqui e mostrar para vocês o tijolo cerâmico, eu tenho o tijolo de 22 e depois tenho de 15, depois tenho de 11 centímetros, tá? Então nunca tá certo, nunca é 10, certo? Tirando aqui o de 15, né? Nunca é 10, nunca é 20, 25. Pensem nisso. Se você for uma pessoa que produz aí tijolo, olha, pode valer a pena pensar nisso, né? Então é só para dizer que se fosse eu a construir a minha casa, eu poderia ir para qualquer das três soluções, tendo em atenção que o tijolo tradicional vai obrigar que você tenha um isolamento exterior mais espesso, tem essa necessidade, né? A resistência dele é muito baixa, então ele não conta quase nada para a térmica da sua construção. Então você vai ter uma necessidade de isolamento mais espesso. É o que vai ser. E quando eu vou para o tijolo térmico, eu já tenho resistências interessantes, mas eu na mesma tenho que ter isolamento pelo exterior. Ele vai ser um pouquinho mais fino. Eu, em vez de precisar de 8, 10 centímetros, vou para 6, vou para 5, tá? Dificilmente nesse momento você iria para 4 centímetros de isolamento pelo exterior, mas fala com o colega da térmica, ele está estudando a sua casa por completo. Ele que tem que ser a pessoa para fazer uma indicação, tá bem? Se você é um cliente, futuro construtor da sua casa, futuro dono de obra, eu não, olha, Flávia, realmente gostei daqui da solução do bloco térmico, ou gostei da solução do tijolo térmico. Fala com o seu projetista, tá? Por quê, gente? Porque a casa de vocês vai ter um pré-certificado, que no final vai ter que ser revisto por esse perito, por esse ou por outro, né? Por quem você contratar no final da construção, para você ter uma licença de utilização. E o que acontece? Vai ter que existir um certificado final.
Então, por que ter um pré-certificado errado se você pode ter certo desde o início, né? E a obra há de correr melhor se você tiver um projeto pensado e cuidado para sua casa, tá bem? Então, se você já tem uma pré-concepção de que, ah, não, eu quero um tijolo térmico, nada como falar com o projetista antes dele fazer o seu projeto, né? E vocês juntos, ah, não, olha, eu quero tijolo térmico, então, olha, maravilha, eu só vou ter aqui isolamento exterior de 5 centímetros. Ótimo, tá? Bloco térmico, a mesma coisa. O que acontece aqui em relação ao bloco térmico de diferente do tijolo térmico do tijolo tradicional? A abertura de rossos pode ser um pouco mais difícil, tá? Nada que eu tenha ouvido os empreiteiros reclamarem, ok? Porque eles têm lá os seus métodos, já tem ferramentas novas para isso também. Mas que de fato é um tijolo mais robusto, ele é mais pesado e na hora de fazer a abertura de rossos ele é um pouquinho mais complicado do que um tijolo cerâmico, seja ele térmico, seja ele o tradicional, ok? Tentei aqui resumir de maneira útil para vocês perceberem de verdade qual é a diferença desse tipo de tijolo, desse tipo de alvenaria, tá? Trouxe aqui algum conteúdo técnico, porque não tem como eu falar e fazer a diferença entre eles sem mostrar para vocês, né, a ficha técnica de cada uma dessas soluções. Seja o bloco térmico, seja o tijolo térmico, seja o tijolo tradicional, é possível sim você fazer uma solução de capoto, né, de TICS. E mais uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, porque eu vejo fazerem errado em obra, gente. Vocês, depois do tijolo, seja ele qual for, vocês têm que ter o reboco antes da solução de isolamento, tá bem? Essa parede toda de alvenaria, ela tem que ser rebocada, ela tem que estar preparada para receber o isolamento, tá certo? Às vezes eu vou em obras e vejo um trabalho muito mal cuidado da parte dos empreiteiros aqui que fazem isolamento por fora, tá bem? E isso é algo que deve ir no projeto de vocês também. Você que é projetista de térmica, o seu pormenor construtivo tem que ir lá contemplado esse reboco antes de receber o isolamento, tá? Até para ficar bem explícito para quem vai executar que foi contemplado aqui o reboco. Isso deve ir nas medições caso seja um projeto de execução, tá? Ok? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido bom para vocês. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido esclarecedor, né? Espero de verdade ter tirado aí as dúvidas de vocês em relação a esse assunto, tá? Escreve aí para mim o que vocês acham, né? Se vocês usam, qual é o tipo de tijolo que vocês costumam utilizar. Você construtor, escreve aí para mim também, gente. Quero saber, feedback toda a gente. Tchau, tchau.